Um complemento aí que eu vi também numa entrevista do Maurício Meirelles com a nossa gloriosa Tabata, né? A Tabata Amaral, né? Não, aqui eu tenho, não vou desprezar, né? Ela pode me criticar, não sei Deus, acho que até já vi talvez alguns argumentos que ela tenha lançado alguma indireta contra mim, talvez tenha sido, não sei se eu entendi certo, né? Mas é uma pessoa porque eu tenho algum respeito, né? Parece uma pessoa realmente muito esforçada. Não sei se eu concordo com tudo que ela diz, tudo que ela pensa, mas assim, em termos de talvez de alguma preocupação popular em termos de ah, em termos de trabalho, até em termos de estudo, né? Parece uma pessoa muito estudiosa. Ela, eu tenho aí algum apreço por ela, sim. É, não sei em que nível concordamos, mas algum apreço por ela eu tenho. Tá. E daí o Maurício Meirelles pergunta assim, ué, se você assalta, você reage ou não, né? Se você é assaltada, você reage ou não. Eu não vi até inteiramente a resposta dela, mas eu não sei se a pergunta é a meu respeito, porque eu fui realmente assaltado na questão de filhos espirituais, não, portanto, supostamente de uma resposta que o Maurício Meirelles de repente desejaria que eu deveria ter, de alguma forma, retorquido, né? Porque eles estão comparando com a questão do furto. Bom, primeiro, a questão do furto, até onde eu lembre, ou pelo menos de uma maneira que eu tenha entendido melhor, ou mesmo como primeira vez que eu tinha escutado o argumento, foi em 2021. Então eu não escutei isso nem em 19 nem em 20, eu não sabia dessa informação de furto de filho espiritual. O primeiro ponto. Segundo ponto, não, mas aí eu não é diferente de uma situação de furto normal, porque furta, entre aspas, vem ali um trombadinho na rua, pega e tchau. E rouba alguma coisa sua e tchau, né? Usando de violência ou não, sendo isso furto, roubo ou não, né? Eu digo, na verdade, sendo só furto ou roubo, na hipótese, né? Ah, ele vem, usa de violência e tchau. E sai correndo. Ou não usa de violência, só pega o objeto e vai embora. No meu caso, mas reagiria. Talvez em alguma situação sim, em alguma situação não. Só que no meu caso, é, diferente do furto, porque o furto só é algo que eventualmente vai ser olhado pelas pessoas, alguém de boa vontade pode ajudar ou a polícia. Né? Então, de regra. Talvez salvo alguma exceção outra, ou mesmo, e claro, a própria pessoa. Fora isso, a maior parte das pessoas, de regra, não ajudaria, vamos dizer assim. Não que não se importasse com a situação, não que tenha má fé. Mas às vezes a pessoa só está ali meio distante até do ocaso e não teria como pegar o ladrão que já saiu em disparada, já acelerou antes, a pessoa não teria como correr atrás. Até porque já sairia em desvantagem em termos de velocidade ou em termos de distância. E isso, a princípio, não necessariamente impressionaria ou chamaria a atenção de todo mundo. Às vezes até porque já é algo não socialmente aceito, mas socialmente entendido que agora já era, né? Já roubou. Tipo, eu não posso ajudar. Se alguém pegar, vai ser alguém que viu que a pessoa está roubando e está na frente, ou é um policial, ou alguém conseguiu perseguir e ultrapassar a velocidade do ladrão e capturá-lo. Ou a própria pessoa que foi roubada e tudo mais. Então, essa vai ser a observação social. No meu caso, não. No meu caso, demandaria não só algum escândalo diante dos demais em relação a determinados temas, como eu mesmo ter que fazer todo um processo de alteração de fé, um pouco complicado, que também escandaliza em meio para evitar, entre aspas, o assim chamado furto de filhos espirituais. Então, quer dizer, não, melhor, roubo, né, porque teve violência moral. Então, na verdade, foi um roubo de filhos espirituais. Se eu já não constatei isso antes. Então, na verdade, sim, é complicado, porque essa comparação com o furto ela não pode ser feita. No meu caso, seria muito mais escandalizador do que teoricamente, um furto normal. Às vezes, o meu caso seria mais escandalizador do que muitos furtos de dinheiro público. De caixa 2, de desvio e o que mais for, né? O que é corrupção ativa, passiva, nunca lembro exatamente a diferenciação, né? Então, esses crimes contra a administração, de ordem, vamos dizer, mais ou menos administrativa, financeira, às vezes são menos escandalosos e até, de certa forma, pelo menos alguns deles menos importantes, ou mesmo menos importantes, todos sejam talvez menos importantes do que o que aconteceu comigo, em termos espirituais. Porque o meu, na verdade, foi de uma natureza espiritual. Então, não é questão simplesmente do furto. Você teria que responder. Não, mas é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado.
Porque eu não tenho que pensar simplesmente em que as pessoas furtaram, eu tenho que pensar em fazer toda uma alteração de processo de fé que há fundamento na Bíblia para não ser feito. Um dos motivos é justamente. Foi um pouco foi nessa. E um dos motivos é justamente o escândalo que geraria. A própria questão da alteração de fé. Mais os outros argumentos lançados. Que eventualmente não é uma situação de furto quando feita de uma maneira ostensiva. Por isso, é ostensivo, tem o furto ostensivo também. Quando o furto é feito de uma maneira ostensiva, o trombadinho roubou a laranja no mercadinho na rua, sai correndo. Se eu respondo e digo que eventualmente está errado, qual é a grande alteração doutrinária? Ou eu estou falando algo que na verdade todo mundo já sabe, inclusive o próprio trombadinha já sabe o que é. No ministério é um pouco diferente. No ministério já não era a mesma coisa, já não era a mesma situação. Havendo ou não furto de vidas espirituais, mas então você vai ter que responder, você vai entregar tudo. Não é que eu entreguei, então é aí que tá, não é que eu entreguei. Eu aceitaria substitutividade para a questão dos mandamentos, mas não é que eu entreguei. É que eu não sei se deve ser falado justamente feita a alteração. E na verdade não é que eu entreguei, porque se eu teria entregado não seria só para a igreja, ou para as pessoas que eventualmente estavam ali mancomunando, mas para Cristo. Principalmente depois dos mandamentos, porque daí eu vejo que há uma alteração doutrinária. Eu vejo que há uma duplicidade doutrinária. Mas isso foi entregue a Cristo também, justamente, a própria Bíblia diz, né? A questão do Redentor deles. A questão da redenção por esse Redentor. Ou seja, entidade espiritual. Não é só a igreja que eu estou entregando, ok, mas como não? Não pertence só a mim, na verdade, até porque talvez essa mesma entidade espiritual tenha influenciado pregações que eu tenha feito. Se não todas. Ou a maioria. Ou algumas. Então, é isso. Não pertenceria só a mim, eu entrego. Não, mas eu entrego também a entidade. E ela não tá furtando. Aí que tá, até um complemento do vídeo que eu fiz sobre maternidade espiritual, sobre quem prega e quem orienta. Então, às vezes os dois seriam pai e mãe espiritual. Então, quem me orientou também seria. Então, automaticamente eu também seria filho de quem eventualmente orientou estudos, se aconteceu. Mas me parece que isso não tenha sido exatamente o caso. Pode ser, mas foi parcial, porque a pessoa que pregava também montava estudo, né? A princípio, pelo que eu entendi. Até talvez na maioria das vezes. Então isso está meio estranho, né? Mas independente. Os dois podem ser mãe e pai espiritual. Mas mesmo que não fosse. Porque a entidade que me orientou teria responsabilidade por isso também. Justamente. Essa é a grande questão. Então você teria a questão de entidade espiritual. Estou entregando para ela. Mas ao mesmo tempo é porque eu não posso. Não porque eu entregar, está entregando tudo. Não, mas é porque eu também não posso escandalizar com outros argumentos. Seja pela questão trabalhista, seja pela questão dos próprios mandamentos. Ou por outros argumentos análogos que seriam levantados. Ali processo e tudo mais. E aí parece que até tem outros temas que seriam trabalhados lá que eu não estava sabendo. Uns dois, vamos dizer, um ou dois temas, né, que eu já calculei alguns aqui, mas ainda mais um ou dois ali que eu não tinha imaginado, ou não tinha imaginado muito, no momento não pensei. E eles eventualmente iriam trabalhar lá. Eu falei, não, mas eu tenho que pensar nas pessoas. E pensei na questão da média e longa duração. Você vai entregar tudo? Não. O ministério não pertence só a mim. Pertence também a alguma entidade, então ela também vai continuar lá, a princípio. Não é que eu esteja entregando, é que eu talvez não possa falar dos mandamentos. E eu não estava representando os mandamentos naquele momento, eu estava representando o Novo Testamento. Eu não saí do ministério sabendo da aplicabilidade dos mandamentos, porque eu achava que era uma aplicabilidade limitada. E dentro dessa aplicabilidade limitada que eu acreditava, essa parte eu tinha falado, as outras fundamentações eu não falei. A parte do Apocalipse eu falei. E eu não poderia escandalizar por outros temas, então não é questão de entregar. É que os outros temas vão escandalizar. Numa situação de furto público, o trombadinha pegou, ou até uma menina pegou alguma coisa tua, não é a mesma reação. Então essa comparação não pode ser inteiramente feita, que foi feita pelo Maurício Meirelles. Então não é bem isso, na verdade, não é isso a bem da verdade. Então, ali, entrevistando aí a gloriosa Tabata Amaral. Eu achei engraçado. Não sei, de repente foi um circo, ou realmente foi uma ofensa verdadeira. Eu sei que
não, não deveria falar isso, mas eu achei engraçadas algumas das falas. De repente, muitas das falas não deveriam ser faladas ou não deveriam ser feitas. É, ou não deveria achar graça de bastante coisa. Tudo bem, até algumas coisas eu não acho graça, acho meio até estranhas, talvez até erradas. Mas algumas coisas que que o Pablo Marçal falou contra a Tabata eu achei engraçado. Agora não quero que a Tabata seja minha inimiga, não estou falando isso. Mas eu achei engraçado. Não vou falar aqui porque é deselegante. Mas eu achei engraçado algumas falas ali do nosso glorioso Pablo Marçal também. Então fica esse complemento no canal. Então é isso aí. Valeu.